muito prazer que nós iniciamos hoje o último dia do nosso evento, da nossa jornada acadêmica, recebendo ninguém menos que uma egressa querida, que já tem carteirinha assinada de egressa preferida, uma das muitas preferidas, Dona Camila. A Camila formou no Isabela Hendricks, ela é bióloga, ela vai contar um pouco da sua formação, ela vai se apresentar, mas eu quero sinalizar, Camila, meu agradecimento, meu carinho por você, por sempre aceitar aí os nossos convites e vir com a gente. A Camila, pessoal, é aquela aluna que aceita qualquer parada. Camila, a gente tem um campo de morcego de 6 horas às meia-noite. Vamos fazer um curso, uma fazendinha? Vamos. Vamos. Camila, a gente está querendo fazer uma festa junina da biologia? Vamos. A Camila é pau para toda obra. Graças a Deus que é assim. De uma turma também muito querida, que me traz muitas recordações legais e gostosas. Então, Camila, eu quero te dizer que o quê? A Isabela é sua casa, vai ser sempre. Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui nessa noite. Fique à vontade, você tem aí à disposição quando você quiser. Se você quiser falar até meia-noite, a gente está aqui para te ouvir. Não, tem outro coleguinha para compartilhar o conhecimento também. Bem-vinda. Muito obrigada, Dani. Você sabe que o Isabela é a minha segunda casa, já foi minha primeira por 4 anos, então pode contar comigo sempre. Estarei sempre disponível para Isabela, porque tudo que todos os professores, a instituição me proporcionou, eu só tenho que dar de retorno. Eu agradeço demais por ser ex-aluna de Isabela. Pessoal, eu vou iniciar a apresentação, como a Dani colocou, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, vou dar uma pincelada sobre as minhas atividades no Isabela, e aí eu entro em efetivo com a apresentação, que é a atuação do biólogo em instalações animais e biotério. Eu consigo ver o chat de vocês, isso já é uma alegria para mim, que aí pelo menos eu tenho um pouco de interação. Esse novo normal que a gente tem que fazer essas apresentações sem ter essas carinhas, sem ver vocês, é muito diferente, muito complicado para a gente que é da área de licenciatura, que gosta de passar o conhecimento, então acaba sendo muito desafiador. Mas agradecida por esse momento, ter essa oportunidade, né? Ainda bem que a gente pode, pelo menos, fazer dessa forma, mas que é estranho, é muito estranho. Bom, eu sou bióloga, como a Dani colocou, sou formada pela Isabela Hendricks, eu apresento licenciatura plena. Vou para o próximo slide aqui. Então, a minha trajetória, tenho graduação pelo Centro Metodista Isabela Hendricks. Desculpa. Eu realizei várias atividades junto com a Isabela, como a Dani colocou. Eu sou para qualquer obra mesmo, mas é uma coisa que agradeceu muito a minha trajetória. Fazer parte dos projetos de extensão, fazer parte da jornada, igual a Dani, que ela está organizando a jornada. Na minha época, quem fazia as jornadas era a gente, os alunos. Então, fazer a jornada acadêmica, Isabela, isso ajuda muito no nosso currículo. E, querendo ou não, alguma coisa, são experiências que favorecem para essas outras experiências que eu tive da minha vida. Por exemplo, eu fiz parte de um projeto que é Conte Comigo, lá do Isabela, que a gente trabalha com saúde e meio ambiente, e dentro desse projeto a gente trabalhava em área de risco, no caso foi o PTO, aqui em Contagem, e me deu uma gama boa para trabalhar com saúde e meio ambiente. Mediante a esse projeto, eu participei de um processo seletivo da Fiocruz, e eu fui selecionada para trabalhar no Laboratório de Educação e Meio Ambiente. Eu fiz uma seleção para entrar no René Rachou, e mediante a minha experiência num projeto de extensão no Isabela Hendricks, me abriu espaço para conseguir essa vaga na Fiocruz. Então, eu trabalhei com divulgação da ciência por um período, né, lá na Fiocruz. Eu ainda batalho muito, né, acredito muito que a divulgação da ciência vai a favorecer bastante
a sociedade, as pessoas que têm a necessidade, a gente tem a necessidade de divulgar a ciência. As pessoas têm que saber o que os laboratórios, o que os cientistas estão produzindo, realizando, e tem que ser divulgado. Então, não é à toa que a gente está realizando essa palestra também, para divulgar um pouco a ciência para vocês. Seguindo a minha carreira, então, eu fiz parte do René Rachou, depois eu fiz processos seletivos e fui professora da Fundação de Ensino de Contagem, que é a FUNEC. Eu lecionei para a turma do ensino médio por mais ou menos 3 anos. Eu lecionava, né, conteúdo de biologia para o ensino médio. Também muito desafiadora a área de ensino, entrando que a minha formação é licenciatura. Então, fiz um bom tempo, né, como professora, pratiquei muito tempo como professora. E dentro dessa oportunidade que eu trabalhei no Laboratório de Saúde, de Educação e Meio Ambiente, eu consegui a primeira vaga como supervisora técnica na agência transfusional. Aqui, eu já trabalhava foi o meu cargo como biólogo na agência transfusional do Hospital das Clínicas, no qual a gente tem um desafio grande, que é conseguir os doadores de sangue para fazer funcionar esse setor que é a agência transfusional. A agência ela funciona em hospital de grande porte, no qual realiza grandes procedimentos. Então, tem que ter uma agência transfusional para receber o sangue, e nesse setor a gente realiza os testes antes da pessoa receber a doação de sangue. Então, os testes pré-transfusionais são todos realizados na agência transfusional. Então, por exemplo, a BO, né, confirmar qual que é o grupo sanguíneo da pessoa, fazer uma tipagem sanguínea, né, que no caso é confirmar o ABO, fazer os testes como compatibilidade, saber se a bolsa de sangue vai ser compatível para a pessoa. Então, isso faz parte das atividades da agência transfusional. E eu tinha a função de gerenciar, né, essas atividades desse setor no das clínicas. Mediante a essa oportunidade, na verdade, depois disso, eu retornei para a Fundação de Ensino de Contagem, onde que encerrou meu contrato, e eu tive uma nova oportunidade de voltar para o setor de agência transfusional, só que agora foi para o Hospital Madre Teresa. Eu realizava as mesmas atividades do Hospital das Clínicas, e aí aqui também foi de gestão de agência transfusional. O mesmo processo, né, de receber as bolsas de sangue, enfim. Então, aqui também era como cargo de bióloga. Para encerrar, agora atualmente, eu sou técnica de laboratório de biologia no Biotério Central, da UFMG, no qual eu faço parte da equipe do laboratório, alinhado com as atividades de fazer exames laboratoriais nos animais e garantir a qualidade desses animais para a experiência, para os pesquisadores. Então, essa é a minha atividade. A gente tem, a maioria do pessoal lá é biólogo, eu vou dar uma pincelada disso na apresentação, tá? Então, aqui é um pouquinho da minha trajetória. Eu foco, acredito que a maioria de vocês aqui é aluno do Isabela, né? Então, eu foco que vocês procurem os projetos de extensão, participe das atividades do Isabela, que vale a pena, ajuda muito o currículo, e a gente tem ótimas oportunidades no mercado. Então, não saiam do Isabela sem fazer um pouquinho do que o nosso cargo, do que um biólogo tem que fazer no mercado. Vale muito a pena participar dos projetos de extensão, participar das jornadas, participar dos congressos, fazer os artigos. Vale muito a pena. Vocês não vão se arrepender. Bem, antes eu queria começar com uma pergunta
mas já vou entrar um pouquinho da utilização de animais nas pesquisas, mas eu queria saber se vocês sabem o que é biotério. Ou já ouviu falar sobre instalação animal? Vocês conseguem manifestar aí no chat? Alguém pode me responder? Se alguém tem ideia, já escutou, já ouviu falar, já teve algum conhecimento sobre biotério? Não? Ninguém quer se manifestar? Nunca ouvi falar sobre. Mas alguém já ouviu falar? Não, não julgo, tá, gente? Porque é normal. Eu também não. Ai, que alegria! Então, minha palestra não vai ser em vão mesmo. Bem, então, vou falar só um pouquinho da utilização de animais de pesquisa. Ó, o Augusto já conhece, ó, já tem alguém que já pode me ajudar na apresentação. Os demais, a grande maioria que respondeu que não. Então, vou colocar só um pouquinho da utilização dos animais nas pesquisas, apesar de ser um assunto bem crítico, né? Mas vale a pena a conversa. Então, em 1796, o Edward Jenner ele fez a descoberta relacionada à propriedade da imunização através do seu conhecimento. Na verdade, foi quase uma descoberta aleatória, né, dele, da vacina da varíola, onde ele observou que as pessoas que mexem com a ordenha, né, com o leite, elas não tinham a varíola. E aí ele foi observando que a ordenha produzia uma ferida na mão, e essa ferida na mão foi produzindo uma imunidade nas pessoas, e quando ela tinha essas ixi, a palavra sumiu. Quando elas ficavam imunes da doença, elas não tinham os sintomas da varíola. Então, ele, na verdade, não tinha, né, em 1796, esse conhecimento sobre imunização, sobre o sistema imune, mas ele observou que, como as feridas, a pessoa não ficava doente, ele fez o experimento em pegar, esfregar as feridas, injetar numa pessoa, que no caso foi uma criança, e observar se essa criança ia ficar doente. E aí ele observou que ela não ia ficar doente, que ela não ficava doente. Então, com isso, ele começou o conceito do sistema imune, da imunização, na verdade, né? Aí foi a utilização da vaca nesse experimento dele. Em 1885, utilizaram cachorro e coelho para a produção da descoberta da vacina da raiva, né, para desenvolver a vacina da raiva. Só que entre esses casos, nesses períodos de 1885 e 2016, nesse intermeio, teve muita discussão na utilização de animais, porque na verdade as coisas se faziam muito sem lei, sem orientação, sem padrões, na verdade. Então, tudo que se fazia era muito leigo, né? Tipo, a pessoa pegava um animal, injetava, via que estava ok, já distribuía o medicamento para a população. Era muito sem padrão, sem rigor as coisas, é isso que eu quero colocar. Então, com o desenvolvimento da medicina, dos estudos, começaram a observar a necessidade de um rigor mediante aos experimentos, mediante a esses estudos. Então, as coisas não poderiam ser tão soltas como era, e gerava-se prejuízo para a população. Por exemplo, desenvolveram um xarope, e esse xarope apresentava uma toxicidade,
não fizeram os testes pré-clínicos, não fizeram uma análise criteriosa desse estudo, aplicaram em 100 crianças, né, ofereceram medicamento a 100 crianças, e essas 100 crianças faleceram. Então, tem a necessidade de ter os testes clínicos, de ter um trabalho rigoroso, tem a necessidade de ter critérios, padrões, para ter um experimento bacana e ter um produto efetivo e com qualidade. A gente está observando muito isso agora na produção da vacina do Covid. Atualmente, então, a gente tem os camundongos, os ratos e outros animais que são utilizados muito na pesquisa. Então, a edição dos genes da tecnologia de CRISPR, que é a modificação, né, no material genético. Então, se utiliza muito os camundongos. O útero artificial, que foi desenvolvido em cordeiros, a eliminação de memórias ruins em casos de estresse pós-traumático, que foram realizados em animais como os ratos comportamentais, terapia contra o câncer, que faz com que as células ataquem os tumores, também foi desenvolvido em ratos. Então, são pesquisas que têm a necessidade de testes pré-clínicos em animais para seguir em frente com seus estudos com qualidade e não desenvolver tanto prejuízo para a população. Então, quando o pessoal fala assim, mas a gente pode fazer uma pesquisa, né, desenvolver algum medicamento, algum farmaco sem o uso dos animais, a gente pode, mas a maioria deles que não utilizam, por exemplo, principalmente empresas que utilizam os cosméticos informam que esses cosméticos não foram testados com animais, eles já pegaram tecnologias que já foram testadas nos animais e observaram que não tinha reação. Então, eles simplesmente estão exportando tecnologias para sinalizar que não tem uso dos animais, mas já foi executado anteriormente. Então, é complicado demais a gente falar uma pesquisa que não precisa de animais mediante ao risco à população. Então, ainda necessitamos dos animais. Espero que futuramente não, né, que tenha desenvolvido novas tecnologias, novos tipos celulares, tecidos em 3D, enfim, algo que a gente não precise mais dos animais de laboratório para pesquisa. Escondeu aqui, não sei porquê, mas na Grã-Bretanha, em 2018, utilizaram 3,52 milhões de procedimentos foram envolvidos com os animais vivos. Aqui eu coloquei um dado da Grã-Bretanha, que é público, que estava disponível, tem até a referência aqui fácil para vocês, mas 60% dos procedimentos foram usando camundongo, 17% dos procedimentos usavam peixe, 9% dos procedimentos usaram ratos, 14% dos procedimentos usaram outros tipos de espécies. Então, pode ser desenvolvido com primatas não humanos, os macacos, ovelhas, equinos, enfim, outros tipos de animais vertebrados. Esses procedimentos envolvem o uso de animais vivos para finalidades tais como pesquisa básica, desenvolvimento de tratamento, testes de segurança de produtos farmacêuticos e outras substâncias, específico treinamento cirúrgico e educação ambiental, pesquisa e proteção das espécies. Então, o uso do animal, ele envolve toda uma gama boa para o desenvolvimento de pesquisa, de testes, que garante uma segurança para a população. Dentro falando um pouco do tema bem atual, que é o Covid, né? Eles desenvolveram, o laboratório, no caso daqui a Jackson, eles desenvolveram um camundongo. Por que eles desenvolveram um camundongo específico para o teste de Covid? Porque os camundongos, eles não são suscetíveis
o vírus, ou seja, eles não ficam doentes, eles não têm o receptor do vírus. Então, quando tem a necessidade do animal apresentar os sintomas, ele precisa ter o receptor desse vírus. Então, a Jackson, eles desenvolveram esse camundongo que apresenta o receptor do coronavírus, no caso do Covid-19, né? Então, esse animal, ele apresenta o sintoma, ele recebe o vírus, ele fica com o sintoma para fazer os estudos clínicos dos fármacos, seja do soro, seja da vacina, enfim, o que estiver sendo desenvolvido no momento para combater o Covid. Então, esses animais, eles foram produzidos exclusivo para o estudo do Covid. E a Jackson está disponibilizando, então, no caso, pessoal, eles fazem a compra desses animais e encaminham esses animais para o biotério de experimento, e no biotério de experimento eles fazem o trabalho da vacina ou qualquer outro fármaco para acabar com o Covid. Bom, mais alguns exemplos da utilização dos animais na pesquisa. Então, eu coloquei duas manchetes aqui do The New York Times. Então, eu tenho aqui, os cientistas estão aumentando a criação de ratos de laboratório, bem com os testes de primatas e outros animais, mas tudo leva um tempo. Então, foi uma notícia, né, do jornal, a busca desses animais pelos cientistas para desenvolver, né, fármacos, vacinas contra o Covid. E aqui eu tenho uma manchete agora diferente, né, não relacionado com os camundongos, mas os chimpanzés machos mais velhos seguem um padrão que os pesquisadores também desenvolvem nos humanos, preferindo ter relacionamento positivo com alguns bons amigos. Então, os chimpanzés é uma análise comportamental que eles observam que os chimpanzés já têm um relacionamento, mantém, né, um relacionamento positivo com os outros animais, né, no caso, mantém os bons amigos. Então, a necessidade desses animais para o desenvolvimento da pesquisa. Bom, agora entrando no conceito, já que eu observei que muita gente aqui não sabe o que é um biotério, eu não vou julgar por isso, porque eu também não sabia o que é um biotério quando eu estava na graduação. O biotério é o local onde são criados ou mantidos animais para serem usados em ensino ou pesquisa científica que possam ter controle das condições ambientais, nutricionais e sanitárias. Isso é a resolução normativa do CONSEA, que define o que é o biotério, ou instalação animal. Então, é um local onde é criado e é mantido esses animais, até eles terem a finalidade junto ao experimento. Bom, vamos ver a próxima imagem. Aí agora eu pergunto para vocês, isso daí é um biotério, mediante o conceito do CONSEA? O que vocês acham? É um biotério, não é um biotério? Não tem cara de ser um biotério? Tem cara de ser um local onde cria esses animais? Eu acho que não. Tem mais gente que acha que não, acho que sim. Tem cara de ser um local onde que cria, mantém esses animais para pesquisa? Não? Bom, vocês estão achando que não, né? Mas tudo esses locais é biotério, sim. São locais que a gente mantém os animais em condições ambientais adequadas, condições nutricionais e sanitárias. Então, aqui eu tenho um controle de quais são as doenças que estão presentes nesses animais, ou o controle de qual a condição nutricional desses animais, e eles estão disponíveis ou estão sendo participando de experimentos. Vou voltar aqui, ó, só para vocês entenderem. Local onde são criados ou mantidos animais para serem usados no ensino ou pesquisa científica.
esses locais são todos locais de universidades federais. Então, esses locais, eles são mantidos desses animais para fim de pesquisa. Okay? Então, não, parece que eles estão num ambiente livre, ou até que aqui não, né? Mas aqui parece mais. Mas são ambientes controlados, são ambientes no qual, se vocês observarem nas orelhas das vaquinhas aqui, ó, tem marcação. Então, esses animais, eles estão para fins científicos, são disponíveis para pesquisa, ok? Deu para entender? Espero que sim, né? Deu, gente? Ai, que estranho. Sim, por isso, justamente, Augusto. Eu também tenho a mesma ideia quando fala de instalação, a gente apresenta como se fosse um local fechado, né? Assim, só aquele quadradinho o animal fica. Mas em ambiente, vou colocar os slides mais para frente, mas a gente tem que entender que os animais eles têm que ter condições ambientais que eles tenham a movimentação deles naturais, eles têm que agir naturalmente. Então, essa é a busca de um biotério também perfeito, de atender a que o animal ele possa manter as suas características naturais. Então, por isso que parece que o conceito acaba para ficar dentro de uma janelinha, mas, querendo ou não, eles têm que ter um ambiente adequado para eles viverem. São exemplos de biotério também. Vou ler a pergunta do Vinícius. Locais de conservação em sítio são exemplos de biotério também? Vinícius, vai depender se esses animais eles estão disponíveis para pesquisa ou para estudo. Se eles estiverem com essa finalidade e esse ambiente for controlado para esse fim, sim, eu posso colocar que é um biotério. Mas se se for só para conservação mesmo, ambiental, do animal em si, aí não. Tem que estar linkado ao conceito de serem usados para ensino e para pesquisa. Se eles estão lá para, por exemplo, um local, né, de um viveiro, e né, alguém está observando as aves, e aí ele está sendo para fins científicos, e esse ambiente está controlado, aí sim, eu posso jogar com biotério. Tirando essas condições do conceito, não. Eu não posso falar que é um biotério, não. Mas se tiver nas condições ambientais, nutricionais e associada à pesquisa, sim. Espero que tenha respondido. Quais são os tipos de biotério? Eu tenho 3 tipos de biotério. Eu tenho biotério de criação, eu tenho biotério de manutenção e eu tenho biotério de experimentação. Cada biotério tem a sua finalidade. O biotério de criação, ele está destinado para reprodução, manutenção, criação, né, desenvolvimento do animal, para o ensino e para a pesquisa. Lá é onde que vai nascer, desde onde o animal nasce até o seu desenvolvimento maduro, a fim de ter a idade, o tamanho, o peso, enfim, para ser direcionado para o biotério de experimentação, onde ele vai ser submetido ao experimento. O biotério de manutenção é o local destinado para manter os animais naquele momento do ensino e para pesquisa. Ou seja, ele pegou o animal do biotério de criação e vai manter esse animal no biotério de manutenção. Esse biotério de manutenção, ele deveria manter as características semelhantes do biotério de criação, mas infelizmente no país muitas vezes não tem condição como o animal está no biotério de criação, se manter no biotério de manutenção, mas ele fica lá disponível, né, para o pesquisador realizar sua pesquisa. E o biotério de experimentação é o local onde vai ser realizado a experimentação. Então, o animal chegou, né, do biotério de criação e imediatamente ele pode ser direcionado para o biotério de experimentação e lá o pesquisador
vai desenvolver sua atividade. Então, com isso, demanda prazo, demanda tempo, né, para desenvolver a pesquisa, não é algo tão rápido, é algo moroso. Então, tem essas 3 distinções. Então, tem o biotério de criação, o biotério de manutenção e o biotério de experimentação. Vamos para o próximo. Bom, biotério de criação mantém as matrizes reprodutoras de vários estoques e liagem de animais de laboratório. Então, as matrizes, o que são as matrizes? Elas são os casaizinhos, né, os animais iniciais de tudo. Ele é o pai e a mãe de todo mundo, vamos colocar assim. Então, esses animais, eles ficam numa sala exclusiva para eles, dependendo do biotério, porque tem distinção também da característica do animal que você quer produzir. Por exemplo, eu trabalho num laboratório, eu trabalho no biotério que é SPF, ou seja, os animais, eles são livres de patógenos conhecidos. Ou seja, eu faço um exame nesses animaizinhos, e eu sei quais são os patógenos que estão presentes naqueles animais. Pode ser que eles não apresentem nenhum patógeno, pode ser que ele apresente um patógeno, mas eles são livres desses patógenos conhecidos. Agora, que é germe-free, ou seja, é um biotério animal, ele não tem nada, ele está limpinho, ele não tem nenhum patógeno, ele não tem microbiota, ele não tem nada. Então, essas características desses animais vai depender do tipo de pesquisa, do que a pessoa precisa desenvolver. As matrizes reprodutoras, elas ficam guardadinhas, né, no local adequado para procriarem os animais que são direcionados para pesquisa. Então, por exemplo, no biotério que eu trabalho, a gente tem salas distintas. Ou seja, eu tenho uma sala onde que fica a matriz guardadinha lá, sem contato com ninguém, elas não têm né, olhar com elas, mexer, dar comidinha, dar água para elas. Tem que ter todo o rigor, todo o cuidado. E aí elas procriaram, né? As fêmeas lá procriaram, e eu peguei os animais dessas fêmeas. Os animais dessas fêmeas, elas vão para uma outra sala. E aí eu formo casalzinhos, e quando eu formo esses casais, eles começam a procriar. Esses filhotes desse casal que eu levei para essa sala, que são os animais que eu direciono para a pesquisa, que são os animais que é fornecido para o pesquisador, ok? Então, o biotério de criação necessita desses locais apropriados para cada evento, para cada situação, até eu liberar o animal para o pesquisador. E tem o objetivo de criar e produzir animais que serão utilizados para manutenção e para experimentação. Então, é a partir dos animais da criação que eu alimento a manutenção ou o biotério de experimentação. E aqui eu tenho um exemplo de alguns biotérios de criação. Aqui é o biotério que eu trabalho. Então, a gente tem os animais nessas caixinhas, na verdade, a gente denomina de gaiola. Elas ficam no rack ventilado, recebendo o ar por uma válvula aqui atrás da caixa. E aí, para trabalhar nesse biotério, a gente tem que usar touca, máscara, luva, enfim, todo o material esterilizado para manipular esses animais. E aí, quando a gente remove essas caixas, né, essas caixas a gente coloca dentro de um fluxo laminar, faz o que tem que ser feito na caixa, a troca de ração, a troca de água, observar se o animal tem algum problema, se tem alguma ferida, se está com cauda, se teve algum machucado, enfim. Observa a caixa, tudo ok, a gente retorna essa caixa para o rack. Então, quando esses animais tem filhotes, né, nessas caixinhas, tem um filhote, a gente remove esses filhotes, coloca em outra caixa e leva para uma outra sala. Por isso a necessidade de ter várias salas. Aqui
É um biotério de zebrafish, que aqui também vamos colocar assim, que uma hack deles, que faz o seu desenvolvimento. Então, aqui tem um controle todo da água, do pH, do alimento, enfim, tudo para o zebrafish. E aqui já é lá no Vital Brasil, que é um biotério já com a caixa aberta. Então, não tem um rigor de cuidado, né, com o animal, por exemplo, para observar que a pessoa está com uniforme, está com luva, então tem um rigor sanitário, mas não é um rigor semelhante a esse. Aqui, a caixa ela já fica aberta, os animais estão, né, o emulador já não tem todo esse rigor, igual tem aqui no SPF. Aqui o animal já está livre, né, aberto. Deixa eu olhar aqui, qual o nível de biossegurança de um biotério? Isso vai depender do que vai ser produzido no biotério, o nível de segurança. Porque tem nível de segurança 1, 2, vai depender da pesquisa, né, do que vai ser desenvolvido no biotério. No biotério, tem o costume de observar o comportamento dos animais para respeitar, com certeza, Maíra. Isso vou colocar mais para frente, é o papel primordial do nosso, como bioterista, como técnico de laboratório, é papel fundamental do médico veterinário. A gente não tem o costume, a gente tem a obrigação de observar o comportamento desses animais, olhar como eles estão, se eles estão estressados, se tem alteração de temperatura, se tem alteração na luz, para saber se esses animais estão tendo o estresse, se isso está prejudicando eles, se tem algo errado, a gente tem que corrigir imediatamente. Sim, a gente não tem o costume, a gente tem o hábito mesmo de observar o comportamento dos animais, e se é para respeitar o bem-estar deles, é primordial essa ação. Bom, o biotério de manutenção tem um breve período, né, para realizar o experimento, então é um local onde as coisas acontecem muito mais dinâmico do que no biotério de experimentação, que as coisas são um pouco mais morosas. Mas no biotério de manutenção, eu tenho um período de adaptação anterior à experimentação, então é um local onde o pesquisador, né, o mestrando ou doutorando, ele tem a oportunidade de observar um animal, de atentar a melhor forma de realizar uma contenção, né, para ele não machucar, se debater, ferir durante o experimento. Então, é um momento importante dessa troca de informação entre o animal, querendo ou não, tem que ter essa troca do animal junto com o pesquisador, ele tem que sentir a segurança do que está acontecendo com ele, para não gerar um estresse, não gerar desconforto para o animal. A utilização e ensino e a produção de hemoderivados. Aqui eu tenho uma foto lá do Albert Einstein, né? O pessoal está usando os animais no ensino, no caso lá da medicina. Muito pouco se usa animais em outro ensino, mas está liberado, né, do biotério de manutenção. Produção de hemoderivados, então eu tenho a produção de soro, aqui tem a coleta do soro nos equinos, né, nos cavalos, que faz a produção de anticorpos, né, para soro, antiofílico, enfim, aqui está no Butantan, e realiza esses procedimentos. E aqui, por último, eu tenho um biotério de experimentação, que é onde mantém os animais para o fim mesmo da experimentação. Então, aqui é um ponto muito importante do alinhamento do cuidado com o animal com o pesquisador. Então, aqui entra muito a legislação que a gente tem atualmente para manter o bem-estar do animal, para manter esse animal num conforto
durante o experimento. Por exemplo, se vai realizar um procedimento cirúrgico no animal, todo o cuidado com o pré-cirúrgico desse animal, a duração do procedimento e o pós-cirúrgico desse animal. Tem que observar sinais de dor, tem que observar se o animal está com anestesia adequada, se a quantidade de anestesia desse animal é suficiente para o período do procedimento. Então, isso é papel fundamental do pesquisador, tanto do mestrando, tanto do doutorando ou do pós-doutorando, de observar quem trabalha com animal de laboratório. Antes eu acho que não vai dar tempo. Eu ia passar o videozinho, mas vai acabar não dando tempo. Se der tempo, eu passo para vocês no finalzinho, tá? A legislação. Então, naquele pequeno espaço que eu coloquei para vocês, pequeno não, na verdade, um grande espaço, entre o Edward Jenner, com o desenvolvimento da vacina da varíola, com o seu desenvolvimento, né, da descoberta do sistema imune e tal, até agora, com a tecnologia dos animais geneticamente modificados, um caminho muito árduo para todo mundo, né? Então, mediante essa situação, começou a ter a necessidade de regulamentar, padronizar, definir leis para esse cuidado do animal, principalmente do animal com os procedimentos na pesquisa, principalmente os animais na pesquisa. Então, em 1988, que é o ano da nossa Constituição Federal, aqui eu falo de todos os animais, e todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, aqui mostra o meu apelo, né, dessa situação que ocorreu no Pantanal, na Amazonas. Então, tem que ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado para os animais, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e futuras gerações. Então, a gente tem um dever de preservar os animais, de manter os animais aqui, né, para a gente, para as futuras gerações também. A gente está, se acabar com tudo, acabou, já não tem como. Mas a gente tem uma lei que define, né, está na Constituição Federal, que a gente tem um dever de defender esses animais. Bom, então, dentro da necessidade, né, de uma legislação, de uma padronização da importância dos animais de laboratório, em 8 de outubro de 2008, né, foi definido a lei número 11.794, que é a lei Arouca, que ela define, né, regulamenta os padrões da experimentação animal e vai alinhando tudo que o pesquisador, a instituição necessita para ter uma qualidade no experimento. Então, um decreto, né, número 6.899, de 15 de julho de 2009, vocês observem que é muito recente a legislação, as leis, ou as diretrizes, é muito recente. Então, qual regulamenta a lei número 11.794? Não. Helene, não. Já respondendo, é porque ela fez uma pergunta ali, desculpa, gente. E aí, nesse decreto, ele cria o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Então, o CONSEA é um órgão que ele delibera algumas funções que orienta sobre a experimentação animal. Nesse período, tem a criação do CIUCA, que é o Cadastro das Instituições de Uso Científico de Animal. Então, por exemplo, vai abrir uma instituição, essa instituição vai ter a produção de animal, vai utilizar esses animais para pesquisa, tem que ter esse cadastro no CONSEA, tem que ter essas informações que está tendo a produção de animal, está utilizando esses animais. E tem uma resolução normativa, que é de 2010, que tem a instalação e o funcionamento das células.
As CEUAs é a Comissão de Ética de Uso de Animal. As CEUA, elas estão presentes nas instituições, tanto federais, tanto particulares, e elas que definem a ética do uso do animal mesmo, como você vai submeter um trabalho, vai fazer uma pesquisa usando um animal, você precisa definir quantos animais você vai usar, se tem a necessidade mesmo de usar animal, pode ter outra metodologia que aplica ao seu experimento, a sua hipótese, que não precisa do animal. Então, você vai submeter o seu projeto à CEUA, a CEUA vai avaliar esse projeto, se esse projeto ok, beleza, você segue com a pesquisa, utiliza os animais e pronto. Agora, se não tiver ok, se tiver outras alternativas, se o quantitativo de animal é exacerbado, não faz sentido nenhum se eu usar esse monte de animal, eles vão barrar o projeto. Então, cada instituição de pesquisa, cada instituição de ensino tem a obrigação a CEUA, e a CEUA se submete ao CONSEA. Então, se tem reuniões, né, desse conselho, discute qual que é a melhor metodologia, melhor trabalho para usar os animais de laboratório. Bom, finalizando a legislação, eu tenho, respondendo um pouquinho do bem-estar do animal, a gente tem a obrigação de manter o animal da melhor forma. Essas 5 liberdades do bem-estar animal é para todos os animais, não necessariamente só os animais de laboratório, mas também o animal do zoológico, o animal de casa, enfim. Todos os animais, eles têm o bem-estar, as 5 liberdades. O que consiste essas 5 liberdades? O estar livre de fome e sede, ou seja, eu não posso deixar, vamos colocar aqui o Jerry, né? Não posso deixar o Jerry com fome, não posso deixar o Jerry com sede. Então, eu mantenho o bem-estar do animal, dando alimento, mantendo ele hidratado. Então, os animais devem ter acesso à água e alimento adequado para manter sua saúde e vigor, estar livre de desconforto. O ambiente em que eles vivem deve ser adequado, carece com condições de abrigo e distância adequado. Por exemplo, se eu vou pegar um animal, eu vou colocar ele dentro, vamos supor, eu pego 15 camundongos, 15 ratinhos, eu coloco numa caixa desse tamanhozinho, eles não vão ter conforto. Esse é um local desconfortável para eles. Eu não posso deixar 15 camundongos, sei lá, 5 ratos dentro de uma caixinha pequenininha. Não posso. Isso é desumano. Não tem como manter esses animais dentro de um ambiente tão pequenininho. Eles precisam ter um mínimo de conforto, um mínimo de condição de conseguir se levantar, de fechar as patinhas. Tem que ter um conforto para eles. Estar livre de dor, doença e injúria. Não posso deixar o animal sentir dor, não posso deixar o animal ficar doente, agonizando, passando mal. Não pode, né? Ninguém vai gostar de ficar vendo um animal doente. Então, a responsabilidade da criação deve garantir a prevenção, rápido diagnóstico, tratamento adequado, apesar que em Biotéria a gente não realiza tratamento de animais, mas a gente não pode deixar o animal sentindo dor. Tem a liberdade para expressar o comportamento natural da espécie. Então, eles têm que ter liberdade do seu comportamento. Se ele quer espichar, ele, né, se espreguiçar, ele tem que ter esse espaço. Se ele quer correr do predador, ele tem que ter esse espaço para conseguir fazer seu comportamento natural. Está livre de medo e de estresse. É muito comum, por exemplo, a gente necessita de fazer eutanásia, de matar uns animais, né? Tem muitos animais que estão com um câncer, enfim, tem animais que necessitam de ser eutanasiados. E aí eu pego uma caixa, vou eutanasiar esses animais e eu venho com mais uma outra caixa e deixo próximo desses animais que vão ser eutanasiados. Eu não posso fazer isso, eu não posso deixar essa segunda caixa, os animais com medo, com estresse, né? Eles têm feromônio, eles têm vocalização, eles conseguem
sentir o que está acontecendo, eles ficam estressados, eles ficam agitados, eles ficam loucos. Então, eu não posso deixar esses animais nesse estado. E, principalmente, por exemplo, tem uma situação que o rato, ele é predador do camundongo. Então, se eu pego um rato, mantenho ele na caixa e coloco um camundongo junto com esse rato na mesma caixa, o camundongo vai ter medo do camundongo. Então, são situações que a gente tem que ter um feeling, né, um detalhe dia a dia para não gerar medo e estresse nos animais. Ética e bem-estar, vou tentar agilizar um pouquinho, porque meu prazo está estourando. Então, o bem-estar do animal, então, agora, internacionalmente falando, o Russell e o Bush, eles desenvolveram os princípios de técnica experimental humana. Então, isso daqui é uma orientação no momento do experimento, que é aplicável internacionalmente. Então, todo mundo, né, tem que aplicar esse princípio dos 3 R's, que é o seguinte: tem que substituir, então, se é possível, ter métodos alternativos e não utilizar os animais, eles têm que ser substituídos. Não pode ter a obrigatoriedade de usar animais em testes e procedimentos que tem modelos já na literatura, bibliografias, que têm resultados positivos. Então, é interessante ter a oportunidade de substituir esses animais. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um exemplo lá de um pôster da ICTB, né, que é da Fiocruz, que tem modelos computacionais que estão sendo usados para prever como o vírus se espalhará pela população humana. Então, eu não preciso do animal para desenvolver um estudo estatístico da epidemiologia da doença. Eu tenho métodos computacionais que fazem isso. Então, eu tenho que usar esses métodos para suprir a necessidade de não usar os camundongos, os animais, enfim, quem for fazer pesquisa. Reduzir. Eu tenho que reduzir o número possível de animais no experimento. Isso de vez em quando dá uns embates junto com o pesquisador, porque a gente tem que definir uma quantidade que tem um resultado adequado, mas com volume pouco, né? Reduzir essa quantidade de animais. O que favorece na redução é justamente, por exemplo, o nosso trabalho, que são os animais SPF, a gente tem um controle sanitário, eu sei quais são os animais que têm patógeno, né? Quais são os patógenos que estão naqueles animais, e eu tenho um controle genético, eu sei qual que é o material genético, né? Tudo que está relacionado com a genética daquele animal. Então, isso favorece para mim reduzir a quantidade de animal usado na pesquisa. E refine, né? Eu tenho que ter refinamento, técnicas. Nós técnicos, os biólogos, médicos veterinários, a gente tem que ter os treinamentos, tem que ter orientação adequada para utilizar os animais de laboratório. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um experimento, eu não souber qual é a metodologia, qual é o método melhor para trabalhar com aquele animal, eu acabo desperdiçando o animal. Então, não é interessante. Então, usar técnicas próprias para cada animal, usar técnicas adequadas para cada animal, acaba ajudando a refinar, a reduzir a quantidade de animal que é utilizado na pesquisa. E, logo, isso favorece não usar tanto animal na pesquisa. Estou começando a falar tanto rápido. Agora, os profissionais que atuam no biotécnico. Então, eu coloquei aqui biólogo, biomédico, médico veterinário, técnico de laboratório, farmacologista, pesquisadores. Então, dentro dessa gama de profissionais, eu coloco esse pessoal, vou colocar aqui como biotécnico como uma empresa, tá? Então, eu coloco aqui todo mundo fornecedores, né, dos animais. Então, aqui a gente, esse pessoal todo é responsável por produzir, garantir a qualidade dos animais. E aqui eu entro com os pesquisadores, que é o cliente.
ou seja, eles que vão buscar esses animais. Então, dentro da gama de pesquisadores, eu tenho os biólogos, eu tenho os mestrandos, doutorandos, os pós-docs, os pesquisadores. A sua grande maioria, todo mundo é biólogo, ou é veterinário, como experiência própria lá do Biotério Central da UFMG, a grande maioria é tudo biólogo. Então, é um local interessante. A gente coloca a necessidade do conhecimento das ciências de animal de laboratório seria fundamental na graduação, porque todo mundo quer sair da graduação, pode ser que a maioria não vai seguir o caminho acadêmico, mas muita gente vai para a área do mestrado, vai para a área do doutorado. Então, era interessante ter um pouco de conhecimento da ciência dos animais de laboratório para justamente saber o que fazer quando tem a necessidade de usar um animal no laboratório. Porque igual a gente sai da graduação e não sabe, né, para que serve um biotério, onde que tem um biotério. Então, é importante que a gente tenha um conhecimento para nossas atividades no futuro, né, para saber como vai tratar um animal, como a gente utiliza o animal, quais são as legislações que está vigente, a gente trabalhar. Se eu faço um projeto de pesquisa, como é que eu vou submeter ele ao comitê de ética? Como eu vou submeter ele ao comitê de ética? Quais são os parâmetros que eu preciso saber para desenvolver uma pesquisa junto com um animal de laboratório? Então, aqui entra muita gente, né, na área de biólogo, e aqui também entra muita gente, porque a gente que está no cuidado, que está no preparo desses animais, no bem-estar desses animais. Então, vamos ver aqui mais o próximo slide. Ô, Dani, você está aí? Sim. Eu tenho quanto tempo mais? Mais 20 minutos. Ah, então tá bom. Ah, então eu que estava apavorada à toa, então. Profissionais que atuam no biotério. Então, eu tenho do coordenador do biotério, que ele tem que apresentar um nível superior, não necessariamente biólogo, mas o que atualmente trabalha comigo é biólogo. Então, o profissional com comprovado conhecimento da ciência do animal de laboratório, apto a gerir a unidade visando o bem-estar e a qualidade de manutenção desses animais no biotério. Então, para ser coordenador do biotério, tem que ter um mínimo de conhecimento da ciência dos animais de laboratório. Tem que ter um conhecimento do bem-estar e das legislações. Claro que não é obrigatório para o coordenador, porque é uma função do responsável técnico, mas ter um conhecimento mínimo sobre uma legislação favorece a discussão de várias situações numa gestão do biotério, porque, querendo ou não, o coordenador ele faz a gestão do biotério, ele faz a gestão pessoal, ele faz a gestão de material, ele que define algumas situações que é importante para o funcionamento do biotério. Responsável técnico. O responsável técnico, ele é obrigatoriamente ser um médico veterinário. Por quê? Porque tem característica que somente o médico veterinário é apto a fazer. Por exemplo, analisar os analgésicos, né? Analisar como é que o animal está se desenvolvendo, quais são os sedativos. Isso é coisa muito voltado para a área técnica deles, para a área de médico de veterinário. Então, ele tem a responsabilidade pela manutenção, saúde e bem-estar dos animais aéreos, prestar assessoria em pesquisa e envolvimento de animais de laboratório, ter conhecimento das leis específicas, apesar que eu coloco que as leis, não somente o médico veterinário tem que ter conhecimento, mas sim também o coordenador. Enfim, na verdade, acho que todo mundo que está trabalhando dentro do biotério tem que ter um conhecimento das leis. Regulamentos relacionados ao uso de animais em experimentação, tem pleno conhecimento de todas as normas de trabalho relativas aos animais de laboratório. Então, é um conhecimento, uma gama boa de conhecimento que o médico veterinário, ele obrigatoriamente tem que ter.
Só vou ler a colocação do Vitor aqui. Espero que as tecnologias cheguem a um nível um dia em que não será necessário o uso de nenhum ser vivo para o desenvolvimento do mundo. Se Deus quiser, Vitor, se Deus permitir, a gente vai chegar nesse caminho, sim. Da mesma forma que eu também tenho a herança de que a gente nunca vai precisar de um doador de sangue e a gente vai produzir um monte de O negativo e todo mundo no hospital precisar de sangue, vai lá, pega o sangue, compra, sei lá, 5 litros de sangue e leva para o hospital. Eu também tenho a esperança de que se desenvolvam bem as tecnologias para a gente não precisar nem dos usos dos animais, nem de sangue de humano, e assim vai. Agora, entrando um pouquinho mais nas nossas atividades. Então, eu tenho os bioteristas, os técnicos de laboratório e os auxiliares de biotécnica. Os bioteristas, eles têm um trabalho associado muito com o médico do médico veterinário, que é o cuidado com os animais, observar alguém, eu já esqueci quem comentou aqui, a Maíra comentou do bem-estar dos animais. Então, a gente, como bioterista, a gente tem a obrigação de analisar, né, o bem-estar, o comportamento dos animais e sinalizar o médico veterinário. Se a gente observa que os animais tendo um comportamento de estresse, tem que sinalizar para o médico veterinário, tomar uma atitude, saber como é proceder com aquele animal. A gente também ajuda na hora da eutanásia, com a orientação do médico veterinário, tem a necessidade de eutanasiar um animal, a gente não realiza, mas a gente pode realizar, mas o médico veterinário ele tem que estar junto com a gente não pode realizar sozinho. Tem o registro, o controle do bem-estar animal, tem controle de temperatura, tem um controle de umidade da sala, se está tudo tranquilo, se está tudo conforme os parâmetros necessários. Técnico de laboratório, que aí no caso é o meu cargo, a gente executa as atividades laboratoriais mesmo, ou seja, precisa fazer um exame, que é os exames sanitários, para definir quais são os patógenos, se tem algum patógeno no animal, quem realiza esses testes é o técnico de laboratório. Se a gente precisa saber se teve uma alteração, uma mutação numa colônia de camundongo, ou seja, teve uma alteração genética, a gente que realiza os testes. Então, tudo que envolve nível de teste biológico, análise ambiental, a gente precisa saber quais são os fungos, as bactérias que estão nascendo no ambiente do biotério. Quem faz esses testes é o técnico de laboratório. E a gente tem a assistência do médico veterinário para os cuidados dos animais também. A gente faz assistência do médico veterinário, se necessário, entra em sala, observa os animais, verifica se está tudo conforme, a gente sinaliza o médico veterinário. E o auxiliar, ele executa as atividades operacionais necessárias para a manutenção do animal. Então, as atividades como higienização de caixa, higienização de bebedouro, que é os locais onde a gente coloca os animais, esterilização de material, esterilização das caixas, esterilização dos uniformes, e isso tudo o auxiliar do biotério realiza no biotério, nessas atividades. Então, aqui, entre o nível superior, né, afinal de contas, eu fiz o concurso da UFMG, eles necessitam nível técnico para esse cargo, mas é outro gargalo sobre a ciência de animais de laboratório. A gente não tem um técnico de bioterista. Você não olha um curso e fala, eu vou fazer curso de técnico em biotério. Não tem. A gente tem um curso de técnico em análise clínica, técnico em patologia. Então, ainda, esse campo, a ciência de animais de laboratório precisa profissionalizar. Ainda tem a necessidade de passar conhecimento
para vocês, né, para todo mundo, sobre a ciência dos animais e principalmente profissionalizar esses profissionais. A gente não tem um cargo não tem um curso superior de bioterista, não tem um curso técnico de biotério. Então, a necessidade de ampliar o conhecimento ainda da ciência do animais de laboratório e profissionalizar. O que eu já está mais próximo disso é o mestrado profissional que tem na Fiocruz e tem um mestrado profissional de animais de animais de laboratório. É o único que a gente observa que tem um pouco de profissionalização, mas mesmo assim ainda necessita muito de profissionalizar, de ter um local próprio, né, de ensino, de conhecimento sobre a ciência dos animais de laboratório. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho, já dei uma pincelada para vocês, mas aqui são os locais lá do Biotério Central, lá da UFMG. Aqui eu tenho a fundação. Lembra que eu falei para vocês que as matrizes, os casaizinhos lá ficam quietinhos no cantinho deles, que ninguém põe a mão neles, ninguém manipula eles pegando eles. É nessa sala, que a gente define de fundação, tem uns isoladores, eu não sei se vocês estão conseguindo observar, as fotos não estão tão legais, mas esses isoladores, o técnico, ele coloca a mão numa luva, e aí é onde ele consegue manipular, né, trocar a água, trocar a ração dessas matrizes, desses animais que são os pais, as mães de todo mundo que é produzido no biotério. Essas matrizes, elas têm que ser conhecidas geneticamente, sanitariamente. Na verdade, sanitariamente, todos os animais a gente tem que fazer os testes. Mas é primordial saber as condições desses animais que estão na fundação. Aqui eu já tenho uma sala, a sala de produção, né? A sala onde esses animais aqui, eles tiveram os filhotes. E esses filhotes, eles vão para essa sala e a gente tem uma rack aqui que é exclusiva que a gente define de expansão. Ela é como se fosse uma expansão dessa sala aqui. Então, aqui eu deixo os animais que eles vão produzir filhotes, e esses filhotes, eles vão para uma outra rack e vão produzir os animais para os pesquisadores. Então, vamos colocar que aqui é F1, aqui tem F2, aqui tem F3, e na F3 eu libero os animais para os pesquisadores, ok? Então, aqui eu coloquei para vocês que a gente usa os uniformes, toucas, máscaras, remove a caixa vai para o fluxo, a gente faz a manipulação aqui, mas aqui no caso a gente já pega os animais, não é igual aqui na fundação que tem as bolhas, aqui a gente já tem o manejo desses animais pegando dentro do fluxo laminar, e aí esses animais a gente separa eles, se aqui teve filhotes, né? Separa esses filhotes em outra caixa e direciona para uma sala que vai distribuir esses animais para os pesquisadores, ok? Aqui eu já tenho os locais que a gente faz a higienização dos materiais que foram utilizados. Aqui, no caso, uma autoclave. Essa autoclave é de 2 portas. Então, eu tenho um local que é o local da área suja, vai ser autoclavado esses materiais, e aí o outro local abre uma porta e tira esse material limpinho, autoclavado, né, para ser utilizado nessas salas. Então, essas autoclaves, elas são imensas, com 2 portas, para ter não ter a passagem do material sujo para a área limpa. E aqui eu tenho a caixa para lavar, eu tenho a máquina para lavar as caixas, que é no caso as gaiolas, tem uma operadora aqui da máquina, coloca as caixas, a máquina higieniza as caixas e sai aqui do outro lado, e essas caixas são direcionadas para a autoclave, para serem autoclavadas. E aqui eu tenho um laboratório, aqui é a parte onde eu fico,
né, a maioria do dia. Então, aqui a gente realiza os testes sanitários, né, a gente vai amostrar, né, todas as partes dessa sala, da fundação, a gente encaminha para o laboratório essas amostras, paqueia, observa fungo, observa bactéria, faz a necrópsia de animais, e no caso a veterinária realiza isso, tudo nesse ambiente, ok? Todas as atividades laboratoriais nesse local, no laboratório. Deixa eu ver o próximo. Bom, aqui eu não vou conseguir mostrar nada para vocês, mas enfim, aqui tem uma animação de um laboratório, ele é internacional, aqui você consegue observar um biotério com todas as suas estruturas, tudo que tem vídeos do pessoal manipulando os animais, você consegue observar como eles fazem, como faz a troca da água, como faz a troca da ração, como é as anotações, a rastreabilidade desses animais. Então, nesse site, vocês conseguem observar tudo de um biotério internacional, inclusive tem uma parte lá que é super sonho de consumo, eles higienizam, né, aquelas estantes, a rack que eu falei para vocês, eles higienizam elas, lava tudo bonitinho, coisa que a gente não realiza aqui ainda, mas é sonho de consumo, manter tudo esterilizado, se pudesse, o meio ambiente não agradece, mas se pudesse ser tudo descartável, ia ser fenomenal, coisas que nos Estados Unidos, na Europa, eles conseguem fazer. Aqui eu coloquei o site da Sociedade Brasileira de Ciência de Animais de Laboratório, a SBCAL. Na SBCAL, gente, tudo que vocês quiserem de orientação de animais de laboratório, lá no site tem as informações, o pessoal é super acessível, dá orientação, me informa tudo sobre os animais de laboratório, material, muito material. Agora, nesse período de pandemia, eles estão liberando muitas lives falando sobre genética de camundongo, sobre zebrafish, sobre, enfim, se um dia, né, se vocês tiverem curiosidade, vale a pena assistir as lives da SBCAL, é um conhecimento muito bacana, vale a pena. Aqui eu coloquei para quem está precisando de carga horária, e acho que não sei ainda se tem isso no Isabela, eu estou totalmente alienada em questão disso, mas quem precisa de carga horária, né, enfim, de créditos, eu não sei mais como é que isso fala, isso, das horas complementares, essa capacitação aqui é 60 horas, vocês podem acessar, eles abrem turmas, está abrindo turma mensalmente, e aí vocês fazem o curso é muito bacana sobre os animais de laboratório, a gama, o curso é pesado, é 60 horas, mas vale muito a pena para quem tem interesse na área e quer ter conhecimento sobre o animal de laboratório, mestrado, doutorado, vale a pena quem quiser investir na área. E aqui é um material que foi produzido pela USP, que é um manual de cuidado com os animais, então fala tudo desde quando o animal nasceu, o que tem que proceder até a liberação do animal para o experimento, está nesse manual, todos os conhecimentos, discussões, enfim, tudo está descrito nesse manual, ele é muito completo, vale a pena também, quem tem interesse na área, estudar um pouquinho esse manual. O curso vale muito a pena e tal, mas o manual, ele já dá um norte. Se você está na dúvida se quer fazer o curso, dá uma lida no manual, vê se acha as coisas interessantes. Se achar interessante, vale a pena fazer o curso de uso de manejo dos animais de laboratório. Bom, deixa eu ver se... Dani, acabou meu prazo? Eu tenho mais tempo? Não, tem sim. A palestra... Vamos colocar até 8h30, consegue.
Ah, então eu consigo passar o videozinhos para o vídeo. Deixa eu tentar. Só compartilhar a tela. Só um minutinho. Eu já peço desculpa. É muita novidade para mim. Não quer compartilhar. Acho que eu tenho que. Tenta estopar essa apresentação. Deixa eu tirar ela aqui, pronto. É porque eu acho que travou aqui para mim. Compartilhar o aplicativo tela? Eu acho que travou. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, eu estava lendo as perguntas durante a apresentação. Se alguém tiver mais alguma dúvida. Uai, Camila. O que aconteceu? Não travou. Enquanto a Camila está perguntando, pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Alguma consideração? Ficou super claro. Obrigada, Gabriela. Fiquei com muito receio de vocês não estarem entendendo muita coisa, porque. Ai, obrigada, eu também. Eu também sou encantada. Compartilhar. Ok. Marca o áudio. Ok. Só vou explicar um pouquinho o que acontece na cena. Eu sou a pessoa. Edwards. É do Grey's Anatomy, eu acredito, não sei se todo mundo já viu, enfim, não sei se o pessoal tem curiosidade. A Grey, ela fez uma veia porta, eu acho, numa impressora 3D, e ela está testando, né, fazendo o experimento dela para ver se essa veia vai funcionar, como é que vai funcionar, se o trabalho dela deu certo, da experimentação dela, tá bem? Vocês estão conseguindo ver? Tá, Dani? Sim, ver e ouvir. Beleza. With the camera and let's get started. Getting proximal vascular control? She said she's getting proximal vascular control. You're changing the face of medicine. You need to be louder. Do you know who doesn't talk about changing the face of medicine? People who change the face of medicine. They just do their job. Okay? Preparing to place the portal vein. Sheet distended, drop pressure, flatline. It's been down for 20 minutes out here, but it's over. So sorry, little girl. I tried. Edwards, you know how many dogs the Russians sent into space before a man walked on the moon? Those poor puppies. Edwards, we are going to do a necropsy, and we are going to find out what went wrong, and then we'll try again, and we'll fail again, because that's what progress looks like. Progress looks like a dead sheep. No, progress looks like a bunch of failures. You can have feelings about that because it's sad, but you can't fall apart. And then one day we will succeed, and we will save a person's life, and we will walk on the moon. Figuratively, anyway. Are you with me? Ok. Vocês voltaram a enxergar a apresentação? Sim. Então tá.
Então, aquele vídeo que eu coloquei do Grey's Anatomy foi justamente para mostrar que a gente, para o desenvolvimento, para a gente ter uma medicina, né, evoluir na medicina, o progresso na medicina, a gente precisa dos animais. Elas estavam trabalhando numa ovelha e igual ela colocou, pode ter fracasso, pode ter vários fracassos, mas uma hora vai ter a revolução na medicina. Então, os animais de laboratório, eles favoreceram muito para a gente chegar até onde a gente chegou atualmente. Só que, se a gente não usar os animais de laboratório, se a gente parar de usar os animais de laboratório nesse momento em que a gente está, né, nesse momento que está desenvolvendo a pesquisa, a gente vai parar, não vai ter mais novas descobertas, novos medicamentos, novos fármacos. Então, ainda tem a necessidade desses animais, e a gente tem que agradecer muito que eles estão presentes ao longo dessa caminhada, desse desenvolvimento da medicina, da biologia, enfim, de toda a pesquisa. Eu deixo meu contato disponível. Quem quiser conversar, tirar dúvida, saber um pouco mais, ou não conseguiu, Dani, eu não sei como é que você vai deixar, se você quer deixar em contato com o pessoal, que possa deixar a apresentação disponível para eles, que aí eles olham as recomendações, quem quiser ter os sites, né, que estão disponíveis, deixo super à vontade, disponível para todo mundo. Muito obrigada, Camila. Nós vamos deixar a apresentação disponível no YouTube. Né? Essa gravação nós vamos deixar no YouTube. Dessa forma, todos que conseguirem acesso ao YouTube e quiserem, né, tiverem maior interesse nos assuntos, eles vão coletando os contatos e sites, os links, na apresentação mesmo, tá? No vídeo. Ok, tudo muito combinado. O Augusto já até mandou um aí no bate-papo, né? Obrigada, Augusto. Obrigada, Augusto. Justamente, é do manual da USP. Muito bom. Isso. O conteúdo. Pessoal, eu quero agradecer a todos que estão participando, em especial a Camila. Muito obrigada por contar um pouquinho do que você faz lá na Federal, né, hoje, por contar a sua trajetória, né, e trazer a importância aí dos momentos durante a graduação e pós-graduação até a sua profissão, né, a atuação da profissão. Muito obrigada, viu, Camila? Que isso, Tânia. Eu que agradeço, eu peço desculpa, porque é novo para mim, a gente fica com receio também de passar um conteúdo, porque gera muita discussão ainda, né, em questão do... Sim. A gente busca, né, o conhecimento justamente para evitar as discussões desnecessárias. Então, quem conhece, sabe a finalidade, quem vê a necessidade ainda dos animais, não tem muito o que discutir. Exato. Muito obrigada, Camila. Pessoal, acho que as perguntas elas foram sendo solucionadas aí durante a apresentação, né? Eu quero só ressaltar aqui o tanto de obrigada, parabéns, com a sua apresentação. Muito obrigada, viu, Camila? Foi muito bom. E eu queria finalizar para todos, nós vamos ter a nossa próxima palestra, a sala já está aberta, então se você não recebeu o link por e-mail, dando o link aí no bate-papo, fiquem à vontade para entrar e encaminhar, compartilhar o link, tá? A gente espera vocês lá. Camila, muito obrigada. Um beijo. Por nada, obrigada. E não precisa desculpar, não, viu? Mandou muito bem. Tá ok, obrigada. Como é que eu saio agora?